Bom dia, amigo. Estamos juntos mais uma vez, começando um novo dia e começando uma nova semana. Como é bom contar com a sua companhia, quero expressar minha gratidão pela sua atenção nesses momentos iniciais do dia. Desejo um dia muito abençoado por Deus, também uma semana muito feliz, mas me dirijo especialmente aos aniversariantes do dia de hoje para lhes dizer que, como pastor, como igreja, nós desejamos que o Senhor abençoe grandemente a sua vida, que a paz de Deus esteja presente em seu caminhar, que haja harmonia em seus relacionamentos, sabedoria em suas decisões e muitas vitórias em seus passos ao longo de sua caminhada e de sua história de vida. A todos o convite é que dediquemos os próximos momentos ao estudo da Palavra de Deus, à reflexão, buscando à luz das Escrituras alguma coisa que Deus pode nos mostrar e nos ensinar, algo que seja útil ao nosso caminhar, e para isso você é nosso convidado todo especial neste instante. Para os mais atentos que têm nos acompanhado no livro dos Salmos, nós estamos estudando a sequência dos Salmos, mas hoje eu queria sua autorização para a gente fugir um pouquinho da sequência, e eu queria ir lá no Salmo 119. A razão para isso é que hoje nós estamos dentro da semana em que se celebra o Dia da Bíblia. A verdade é que ontem, especificamente, nós estávamos concluindo as celebrações do Dia da Bíblia, e o segundo domingo de dezembro é o Dia da Bíblia, e por isso nós estamos falando especificamente sobre esse tema, sobre esse assunto. Eu quero convidá-lo, portanto, a lermos juntos o texto do Salmo 119, versículo 105, que diz o seguinte: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Esse é um texto bastante conhecido e é muito interessante o modo como sabiamente o salmista propõe uma ideia e um conceito a respeito da palavra de Deus, a respeito daquilo que Deus lhe diz, aquilo que Deus lhe ensina, e a clara conexão entre a palavra de Deus e a sua vida. É interessante perceber que, à luz de sua experiência, o que o salmista havia percebido é que aquilo que vem de Deus, os ensinamentos que vêm de Deus, aquilo que encontramos na palavra de Deus, pode ser empregado por nós como fonte de iluminação para o nosso caminhar. As duas frases encontradas nesse versículo são paralelas. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Não são sentenças que digam ideias diferentes ou mesmo complementares, mas são apenas duas maneiras diferentes, com o uso de palavras diferentes, para se dizer a mesma coisa, uma mesma verdade. O conceito de que em meu caminhar, nos meus passos, ao longo de minha vida e ao longo de minha história, eu preciso de iluminação para saber que caminho seguir, para saber que direção escolher e para caminhar com segurança. E a fonte dessa iluminação é a palavra de Deus. É claro que o nosso conceito de palavra de Deus é muito mais completo que aquele conhecido pelo salmista, uma vez que nós temos hoje a revelação completa de Deus, inclusive em Jesus Cristo. Ao longo do Antigo Testamento nós temos toda a preparação e toda a apresentação do projeto de Deus para o homem. No Novo Testamento nós temos aí sim a execução, a realização desse projeto, tantas vezes prometido e apresentado ao longo do Antigo Testamento, e Cristo Jesus é, de acordo com as próprias Escrituras, o cume, o ápice, o ponto máximo da revelação divina, e nós temos então, a partir da vida de Cristo, narrada nos Evangelhos, a partir das epístolas que falam sobre Jesus Cristo e sobre a mensagem do Evangelho, nós temos essa revelação completa. As Escrituras apresentam, portanto, a revelação completa a respeito de Deus. Não que nós tenhamos ali tudo que Deus é, porque nós temos a revelação daquilo que nós podemos apreender, mas encontramos nas Escrituras tudo quanto precisamos e podemos saber a respeito de Deus. Deus é Espírito. Nós vivemos dentro do universo material, com elementos limitadores como tempo e espaço.
O conceito de Deus é algo que extrapola a nossa capacidade humana, aquilo que os filósofos chamam de algo transcendente ou de algo metafísico. Não apenas na atmosfera e no âmbito físico, mas algo que extrapola o contexto e a dimensão material. No entanto, nós temos nas Escrituras tudo quanto precisamos saber sobre Deus e sobre nossa relação com Ele, tudo quanto podemos saber sobre Deus e sobre nossa relação com Ele. Deus se nos apresenta nas páginas das Escrituras, às vezes através de profetas, às vezes através de revelações diretas, às vezes através do próprio Filho de Jesus Cristo, a revelação máxima de Deus. Aliás, é justamente assim que começa a carta aos Hebreus, tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nos últimos tempos falou por meio do Filho. E aí a carta aos Hebreus começa a apresentar o Filho de Deus e tudo quanto ele significa, tudo quanto ele representa. Mas o que nos interessa aqui é ter a atenção voltada para o fato de que nas Escrituras nós temos a palavra de Deus revelada. Por meio das Escrituras podemos ouvir a voz de Deus. E todos nós temos a experiência de em algum momento buscar nas páginas das Escrituras aquilo que Deus tem para nos falar e ouvir com muita clareza a instrução divina. Por outras vezes, o conforto divino. Algumas vezes o conselho e a recomendação que precisávamos ouvir naquele momento. E assim é que na Escritura Sagrada nós podemos encontrar a palavra de Deus falada claramente aos nossos corações. Mas o salmista percebe que esta palavra de Deus tem uma finalidade própria: iluminar o nosso caminhar, nortear as nossas decisões. A verdade é que quando conhecemos as Escrituras e quando buscamos nela a sabedoria necessária para viver, nós teremos a instrução devida e adequada para cada passo e para cada decisão que tomamos em nossa vida. Temos as instruções sobre o modo como devemos viver, as instruções sobre o modo como devemos nos relacionar, como devemos proceder. As Escrituras iluminam o nosso caminhar, orientam a nossa vida de tal maneira que podemos caminhar com sabedoria e com segurança. Eu o convido a buscar esta segurança nas Escrituras Sagradas, na Palavra de Deus. E vamos fazer isto a partir de agora, orando juntos ao Senhor. Pai querido, eu te peço que nos ajudes a encontrar com clareza nas tuas palavras a sabedoria necessária para o nosso caminhar. Que cada pessoa que nos assiste neste instante conheça as Escrituras, tenha a oportunidade de ler a Bíblia Sagrada e a partir daí recebam de ti a instrução sábia, a orientação segura para o seu viver, para o seu proceder e para o seu caminhar. Abençoa-nos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlim cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlim Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlim. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.